Meus queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor. Louvo a Deus pela vida do pastor Mateus, meu amigo de muitos anos, pela vida do pastor Isaac, pela vida do pastor Marinaldo, né? Dessa equipe. Eu preguei aqui no ano de 2000, era uma igreja de madeira que tinha aqui, e era o presbítero Milton, né? Que era o dirigente dessa igreja. E agora, depois de 23 anos, eu estou voltando aqui de novo, trazendo a palavra de Deus. Estava orando hoje de manhã e Deus me deu uma mensagem. Você não vai gostar de ouvir, mas eu também não gostaria de pregar, mas eu tenho que pregar, né? Então, abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, versículo de número 27, e nós vamos ler a Bíblia. O poder está na palavra. Hebreus 9, 27. E se você tiver um amigo aí que não é evangélico ainda, você senta perto dele e manda ele ler a Bíblia, tá? Dá a Bíblia para ele ler. Ele lê, né? 9, 27. Olha que você encontrar, você vai dizer amém, né? Então diz assim, ó: e como os homens estão ordenados a morrerem uma só vez, e vindo depois disso é o juízo. Podeis assentar. Olha, todo mundo tem um projeto nessa vida, todo mundo faz projeto. Um só um projeto fala assim: esse ano eu vou casar. O outro não, esse ano eu vou comprar um carro. O outro não, esse ano eu vou comprar uma terra. Outro disse: esse ano eu vou comprar uma moto. Outro: esse ano eu vou viajar. Outros projetos: esse ano nós vamos ter um filho. Esse ano eu vou visitar o meu pai. Esse ano eu vou começar uma faculdade. Todo mundo tem projeto. Só tem uma coisa que ninguém faz projeto. Ninguém faz. É para o dia da morte. Você já viu alguém fazendo um projeto para o dia da morte? Você nunca ouviu ninguém fazer. Mas acontece no morrer quando é novo, depois de velho morre. Mas que morre, morre. Não tem como ficar sem morrer. Agora, o problema não é morrer. Não, não é. Que morrer, todo mundo vai morrer mesmo. Mas então, quando Jesus falou aqui, no capítulo 16, no versículo 22 de Lucas, o Senhor Jesus disse o seguinte: Jesus falou mais do inferno do que do céu. Do céu ele falou mais pouco, mas do inferno ele falou muito mais. Então, ele disse aqui no capítulo de número 16, versículo de número 22, ele disse assim, e aconteceu, ele disse: ora, havia um homem rico e vestia de púrpura, e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladas esplendidamente. E havia também um mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele, e desejava alimentar-se com uma migalha que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe a sua chaga. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado. Os dois morreram. O rico morreu e o mendigo também morreu. Os dois. Um tinha muito dinheiro e o outro vivia comendo da migalha que caía da mesa, e os cães iam lamber a chaga dele. Mas acontece que o mendigo, ele era mendigo, mas ele era inteligente. Alguém diz: pastor, é uma parábola? Não é. Ele está dizendo havia, ele usou o verbo, então não é parábola. Jesus está dizendo que foi literalmente. Não é. Mas acontece que quando fizeram o apelo para o mendigo, no capítulo 10, versículo 32 de Mateus, e Jesus disse: pois aquele que confessar diante dos homens, eu confessarei adiante do meu Pai que está no céu. Fizeram o apelo para o mendigo.
Ele disse: você quer aceitar Jesus como Salvador? O mendigo respondeu no capítulo 9, 10, versículo 8 de Romanos. Ele abriu a boca e disse: eu te aceito como o Salvador da minha alma, Jesus. E eu creio no meu coração. Então agora ele é salvo. No capítulo 1, versículo 3 de Hebreus, Jesus está sentado à destra de Deus. Jesus disse para o Pai: olha, o Lázaro me aceitou como Salvador lá na terra. Então ele vai no capítulo de número 5, versículo 3, ele vai diante do Pai e disse: olha, o Lázaro me aceitou como Salvador. E foi diante dos anjos e disse: o Lázaro me aceitou como Salvador. No capítulo 27 de Apocalipse 21 e 27, Deus disse: escreve o nome do Lázaro no livro da vida. Então escreveu o nome dele no livro da vida. No Salmo de número 34, Deus então mandou que o anjo acampasse em volta dele. Encampa em volta do Lázaro, porque o nome dele está escrito aqui no livro da vida. Ezequiel 36 e 27, Deus então mandou que o Espírito Santo viesse e habitasse na vida do Lázaro. Ele estava cheio de chaga, mas tinha esperança que um dia ele ia partir e encontrar com Cristo. O apelo também foi feito para o rico: você quer aceitar Jesus? O rico diz: não quero. Eu não quero. Porque eu já tenho Jesus. Ter Jesus é uma coisa, aceitar é outra. Se você perguntar no capítulo 2, versículo de número 19 de Tiago, o diabo diz: eu creio. Eu estremeço, mas acontece que eu nunca obedeci nada. Então aqui tem que obedecer. Mas a Bíblia nos revela então, que quando então o homem foi formado do pó da terra, Deus fez o boneco de barro e soprou nas narinas, no nariz, e o homem se tornou alma vivente. Então o homem, ele é feito de três coisas. Ele é feito de carne, ele tem o corpo, a alma e o espírito. É três. É chamado de tricotomia. O fôlego de vida sai. E a pessoa vai para dentro do caixão. Você pode beliscar ele que ele não sente mais nada. Porque quem fala que estava dentro dele saiu. Aqui sente emoção, sente dor, saiu de dentro do corpo, que é a alma. O espírito voltou para Deus. E quando então Lázaro tombou desse lado aqui, os anjos estavam aqui esperando com o livro na mão. Ele disse: viemos te buscar porque o teu nome está escrito no livro da vida e vamos te levar para o seio de Abraão. Nós viemos te buscar porque tu aceitou Jesus como Salvador, então viemos te buscar. Mas a Bíblia também relata que o rico também morreu. Ele morreu. Pastor, o senhor quer dizer que ser rico não vai para o céu? Eclesiastes capítulo de número 5, versículo 19, a riqueza é um dom que Deus dá para o homem. Tem gente que trabalha a vida inteira e não consegue ser rico, e tem outro que não faz nada e fica rico. É dom de Deus, não adianta querer teimar com isso. Então riqueza é de Deus. Então acontece que o rico morre. Mas o rico então, a maior tragédia da vida dele foi ter negado Jesus. Jesus disse no capítulo 10, 37, que tu tem que largar o teu pai, a tua mãe, o teu irmão, e siga-me. O pai não salva o filho não salva o pai, o tio não salva, a filha não salva. E então o escritor Paulo escrevendo, ele diz: sou um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Jesus então ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu então vos aliviarei. E a família começa a chorar pelo corpo. Você vai entender o que eu quero dizer, o que a Bíblia vai dizer. Você está aqui nesta noite. Você está sentado. O fôlego de vida está dentro de você. Mas ele pode ser a qualquer momento. Deus pode cortar. Mas quando nós olhamos aqui então, que ele foi levado para o seio de Abraão, e a Bíblia diz que o rico foi sepultado. O corpo tombou ali e a alma saiu. Paulo fala no capítulo de número 15, versículo 52, ele diz que é num abrir e fechar de olho. É rápido. E você vai entender agora.
E olha o que aconteceu no 16 e 23. Enoades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O que é o Hades, pastor? O inferno. Ele já estava no meio do fogo queimando. Os que morreram sem Cristo, nesse momento, eles estão no meio do fogo. Pastor, eles estão inconscientes, não estão conscientes. Eles estão dizendo, está tendo um culto, está pregando a palavra de Deus, vai te convidar para aceitar Jesus, não vai mudar de religião, você sai do teu lugar e vem aceitar Jesus. Eles estão agora nesse momento lá. Mas então ele levanta os olhos e quando ele vê, nós olhamos aqui no capítulo 16 e o 24, e clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim? Manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Porque no inferno você tem sede, só que você não bebe água. Você tem fome, mas acontece que você não come. Agora deixa eu te falar, se eu colocar o dedo dentro dessa água aqui e colocar na tua boca, mata a tua sede? Sim ou não? Então foi negado. Não vai colocar dedo em água e colocar na tua boca. Você não pode beber água. Você vai continuar com sede. Mas eu estou arrependido. Infelizmente, o teu nome não está escrito no livro da vida. Você deixou para arrepender depois que morreu. Agora eu não tenho mais solução para você. Você vai ter que ficar aqui. Mas então ele ainda continua ainda. Sem tomar água? Sem tomar água. Mas tem sede? Tem. Tem fome? Tem fome. Mas o que levou o rico a fazer isso, pastor? É que o rico, ele queria viver na regalia da vida, ele queria viver nos prazeres da vida. Ele gostava então de fazer, de viver da maneira dele. Ele achava que o mundo devia alguma coisa para ele. Mas quando nós olhamos aqui, ele gostava de uma imagem de escultura, ele gostava de adorar a imagem, como está escrito em Isaías capítulo 2, versículo 8, que está escrito assim, e também está cheia de ídolo a sua terra, inclina-se perante a obra das suas mãos, adiante daquilo que fabrica os seus dedos. Ele gostava de fabricar uma imagem de escultura e prostrar diante dela. Ele gostava de beber. Isaías 55, 2. Não gastei dinheiro naquilo que não é pão. Cerveja não enche barriga de ninguém, não é alimento, e nem cigarro, e nem cachaça. Que alimenta o ser humano é carne, arroz, feijão. Mas ele queria viver na regalia da vida. Então Deus deixa o livre-arbítrio para o homem seguir. Você pode fazer o que você quiser. Mas acontece que no final, nós teremos que acertar. O céu é meu, e só entra no céu quem eu quero, e quem me obedece. Mas ele ainda vai no capítulo de número 26, ele também gostava de fazer e convidar os amigos para prostrar adiante dessas coisas, e Deus não gosta dessas coisas, Deus detesta essas coisas. Então veja só o que levou ele a esse lugar de tormento. Capítulo 26, versículo 1, de Levita escrito, e não fará para vós ídolo, e nem vos levantarei imagem de escultura, nem estátua, e nem porei figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu estou falando que não é para fazer imagem de escultura. A minha imagem é você, mas ele fazia. Ele achava que ele poderia dominar tudo. Ele achava que ele era o dono da razão. Ele achava que nunca ele iria morrer, porque ele tinha dinheiro. Mas agora ele está arrependido. Mas ele também gostava de viver na obra da carne, como está escrito no capítulo de número 5, versículo de número 19. A obra da carne é conhecida quais são? Prostituição, impureza, bebedeira, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia.
Ele gostava de viver no joguinho de bola, no joguinho de sinuca, no joguinho de baralho. Aí as pessoas pegam o baralho e ele não entende. Quem criou o baralho, pastor? Foi o imperador francês. E quem ele era? Ele fez a carta reis. Quem que é a carta reis? É o diabo. O valete é quem? O valete é Maria. E o sete copas é filho do diabo com Maria, que é o sete copas. É o baralho que você joga. Porque ele era inimigo de Deus. Mas acontece que ele também morreu. E agora, o que acontece? Esse moço, ele para, ele disse, olha, então já que não tem como o senhor me dar água para mim beber, eu vou te fazer mais uma pergunta. Eu posso perguntar? Abraão disse, com certeza. Ele disse, porém, Abraão, filho, tem lembrado que recebeste os teus bens em tua vida e lá somente males, e agora este é consolado e tu atormentado? Então ele responde no 16 e 26, e além disso está posto um grande abismo entre nós, de sorte que os que quiserem passar daqui para lá, não poderia nem tão poucos de lá passar para cá. Mas ele lembra agora. Então ele disse no 16 e 27, disse ele, rogo-te, pois, pai Abraão, que mande a casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, que ele dê testemunha a fim de que não venha também para este lugar. Eu quero pedir para que o Senhor manda Lázaro ressuscitar e a casa do meu pai, que eu tenho 5 irmãos que bebia, que adorava imagem de escultura, que prostituía, que fazia tudo. E se Lázaro chegar lá e pregar para eles, e Lázaro dizer, olha, eu vi o teu irmão, está lá no tormento, está queimando, está com sede, está com fome, Lázaro dá o testemunho, eles vão aceitar Jesus como Salvador lá na terra. Então Abraão disse, não pode. Lá tem um Mateus, lá tem um Isaac, lá tem um Romildo, eles estão pregando, lá na terra está tendo uma cruzada em São Francisco agora, eles estão anunciando a palavra, eles têm que tomar uma atitude e aceitar Jesus como Salvador lá na terra, se eles querem ser salvos. Satanás olha para essas pessoas, eu sou linda, ou diz, eu sou bonito. Aí ele vai no capítulo de número 28, versículo de número 12 de Ezequiel, ele disse, você é bonito, você perdeu a sua oportunidade. Você era formado em direito, você conhecia letra, você conhecia ciência, você conhecia português, você era professor de matemática, você conhecia de agronomia, você era veterinário, mas tu esqueceu de uma coisa, a coisa mais principal, você não correu atrás, que está no capítulo 5, versículo 39 de Isaías. Jesus disse, conhecerei, examinar a escritura e cuidar de ter nela a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Você nunca leu a Bíblia, e quando alguém chegava na tua casa, você tocava. Você não aceitava. E agora você vai ter que ficar aqui. Eles estão nesse momento dizendo, vai ter um apelo. E vai te convidar você para aceitar Jesus. Estão lá no inferno agora, queimando, no meio do tormento. Quando nós olhamos aqui no capítulo 14 de Apocalipse, versículo de número 11, está escrito assim, olha aí, pode abrir a sua Bíblia, se você querer acompanhar, pode abrir e ler comigo aí. 14 e 11, ô pastor, mas só quer dizer que lá tem algum momento de descanso? Não, aquele fogo nunca apaga, aquele fogo ele queima de noite, e as pessoas moram dentro daquele fogo queimando, sofrendo. Olha aqui, ó, olha, assim, ó, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia e nem de noite. É o dia e a noite queimando. E com sede. E querendo tomar água. E é negado. Você não tem. Deus não aceita da água. Deus não aceita da comida. Por quê, pastor? Porque eles iraram Deus. Você tem um filho. E quando o teu filho começa a te perturbar demais, você avisa, ó, você para que eu vou te dar um couro. Mas ele continua. Você fala, a hora que eu te pegar, eu vou descontar o atrasado. Ele continua. Uma hora você pega ele e dá um couro nele. É assim ou não é? Você começa a provocar Deus. Você está provocando. Ele está falando para não beber, você bebe.
Ele está falando para não adorar imagem e escultura, você adora. Ele está falando que não pode prostituir, tu continua prostituindo. Ele está te marcando. E ele vai te pegar. Pastor, o senhor quer dizer que Deus tem ira? Tem. É só você ler o 14 e o 10. E também de tal beberá do vinho da ira de Deus. Deus está irado com você. Deus está com raiva de você. Ele vai no capítulo 29, 13 e disse: me louva com a boca, mas o coração está longe de mim. Eu tenho Deus, mas não obedece. Mas pastor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. E quando então aquelas pessoas vêm na forma da pessoa que morreu pedir, olha, você faz para mim uma oração, uma reza. Não é ele que vem. Quando você lê o capítulo 11, versículo 14, de 2 Coríntios, Satanás se transforma em anjo de luz. Ele se transforma numa pessoa, ele se transforma num cachorro, ele se transforma numa ave, ele se transforma numa cobra, ele se transforma num cavalo, ele se transforma no boi, ele se transforma na pessoa que está no tormento e vem para enganar. Aí você não lê. E quando quer mostrar para você, você ignora. Você não quer. Pastor, que mensagem difícil de ouvir. Satanás então fala o capítulo 28, versículo 12. Ele está dizendo para o Maradona: você ganhou o mundo inteiro, não foi? Você foi aplaudido pelas multidões. Você viveu numa porfia. E milhares de pessoas te seguiram. E aqueles que te seguiram estão tudo aqui agora. Você, Rei Pelé, foi aplaudido. Tem muita gente que está aqui por causa de você. Você foi o meu instrumento na terra. Não, mas eu sou belo. Ele vai dizer: não, você não é belo. Belo era eu. Você sabe do que era feito as minhas vestes? Satanás vai dizer no capítulo 28, versículo 12: a minha roupa era feita de diamante, de ouro, de pedras preciosas. Eu era o símbolo da perfeição de Deus. Tudo que você está vendo aqui que era demônio, era anjo que morava no céu. Mas nós rebeliamos contra Deus e Deus nos criou o inferno e nos lançou aqui. Esse lugar aqui era para nós. Mas acontece que nós te enganamos lá na terra e te trouxemos para cá. Mas eu estou arrependido. Não tem mais arrependimento, não tem mais jeito. Você deixou para arrepender depois que morreu. Você não fez como Mateus aceitou com vida, como Isaac aceitou com vida, como Marinaldo aceitou com vida, como aquele povo que está lá aceitou com vida, abraçou Jesus. Você arrependeu depois que tu morreu. Não tem mais jeito, o teu nome não está escrito no livro da vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Satanás vai dizer: eu era o símbolo da perfeição. Ninguém era mais bonito que eu. Você sabe quantas asas eu tinha? 6. Você sabe quem sou eu? Um querubim ungido. Só resta uma coisa para nós. O quê? Você está vendo aquele mar de fogo? Sim. O que é aquele? É o lago de fogo. No dia do juízo, vocês vão passar lá no juízo de Deus. Nós aqui, os demônios, vamos ser lançados lá dentro. E ele vai olhar no livro da vida e vai dizer: você não aceitou Jesus com vida. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque eu não te conheço. Jesus olhou para Judas e disse: entre vós tem um que é filho do diabo, e seria bom que esse moço nem tivesse nascido. Pedro pergunta: mas quem é? Então João tinha mais intimidade com Cristo. Então João pergunta para Jesus. Jesus disse: aquele que eu molhar o bocado de pão e colocar na boca dele. Jesus molhou o bocado de pão e colocou na boca de Judas. Se você não aceitar Jesus, seria bom que tu nem tivesse nascido. Pastor,
Pastor, e se o senhor dizia, vou para o inferno? Se o Isaac dizia, vai para o inferno. Se o pastor Mateus dizia, vai para o inferno. Desviar do que, pastor? Da palavra. Eu passei na casa de uma senhora. E eu estou descendo de a pé. Eu costumava passar em frente à rua do hospital, que eu moro do lado. E naquele dia o Espírito Santo falou para mim, não, hoje você não vai passar por aí. Você vai passar por trás do hospital. E lá na rua você vira. E tem uma senhora sentada. E você vai pregar para ela. E eu passei por trás do hospital. Quando eu cheguei, eu vi a senhora sentada numa cadeira, uma senhorinha de uns 70 a 75 anos, não perguntei a idade. Eu disse, prega para ela. E eu sentei e comecei a falar, Jesus ama a senhora, só sabe que Jesus te ama. Mas eu já tenho Jesus, mas a senhora não aceitou. Só tem que aceitar. Só tem que confessar com a boca da senhora, eu quero te aceitar como Salvador. Para ele escrever o nome da senhora no livro da vida. Senão ele não escreve. E ela ficou, não, mas hoje eu não vou querer. Eu disse, mas ele mandou passar, falar que é hoje. E eu estou aqui falando para a senhora que ele quer salvar a tua alma. E é hoje. Eu disse, no capítulo 3, versículo 8 de Hebreus está escrito, o dia da manhã, não, se ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endurece o teu coração. Amós capítulo 4, versículo 2 está escrito, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Ela disse, eu não vou querer. Eu disse, a senhora não sabe que a senhora está perdendo. Mas eu fui sair, o Espírito Santo disse, continua, fala para ela. E eu continuei falando. De repente ela começou a passar a mão na perna, bem assim, disse, eu estou sentindo uma coceira, chamou a filha dela, disse, vem aqui para ver. A filha dela olhou e disse, mãe, é um bichinho de pé. Pega a agulha e tira. Ela disse, então a senhora não vai querer aceitar Jesus hoje? Hoje não. Hoje eu não vou querer. Então a senhora está rejeitando o Salvador da humanidade, o dono da salvação, o Criador de todas as coisas. Eu não vou querer. Desci. No outro dia eu venho voltando, o Espírito de Deus diz comigo, passa na mesma rua. E eu venho passando na mesma rua, eu vi um pano preto escrito luto. Eu disse, mas eu passei aqui ontem. A filha dela chorando, eu perguntei, mas por quê? Que aconteceu? O muro do hospital é como se fosse essa cerca aqui de madeira. Do lado de lá o hospital, mas tem que dar a volta lá para entrar na emergência aqui. Aí disse, depois que o senhor saiu, a mãe começou a gritar que estava doendo. E eu chamei o vizinho, colocamos no carro. E quando nós saímos aqui, que nós deu a volta para entrar na emergência, que ela chegou, que tirou o médico, disse, acabou de falecer. Porque era o último dia dela, era a última mensagem que ela ia ouvir naquele dia. Não tinha mais mensagem, era a última oportunidade dela. Estou evangelizando, cheguei na casa de um grande empresário, a mulher dele diz, eu tenho vontade de ser crente, mas por que a senhora não é? Que o meu marido diz que ele me larga. Eu disse, eu quero dizer para a senhora que o teu marido não te salva, o teu pai não te salva, o teu filho não te salva. O único que salva é Jesus de Nazaré, só quer aceitar Jesus? Ele diz, a vontade eu tenho demais, mas eu não vou querer. Ele diz que me larga. Passaram 3 dias. A ambulância chegou lá, levou no hospital. O médico disse, ela faleceu. Deus corta o fôlego de vida, pode ser a última mensagem que tu está ouvindo essa noite. E nunca mais você vai ouvir mais. Se tu está desconcertado, chegou a hora de consertar com Deus. Se tu está parado, chegou a hora de voltar para a casa do Pai. Porque o que Deus tem para você é coisas grandes. É maravilha. Se você perguntar para Satanás, ele fala em todos os idiomas. Ele conhece todas as letras. Ele é lindo, mas vai para o inferno. Já mora lá, agora vai para o tormento, para o lago de fogo. Mas Jesus não te chamou você para perder. Pastor, mas eu pequei. Então 43 e 25 diz aí, está dizendo, sou eu que apago as tuas transgressões, e dos teus pecados eu não me lembro mais.
Ele manda dizer para você: olha, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas manda que todos os homens de todos os lugares se arrependem. Nesta noite chegou a noite do arrependimento. Jesus, ele dá uma olhada e João disse, ele abre os braços e disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, então eu vos aliviarei. Está dizendo: eu quero aliviar nessa noite esse fardo pesado que tu está carregando, e quero escrever o teu nome no livro da vida, e quero confessar para o meu Pai que está no céu. Nesta noite no céu eles estão parados olhando para este lugar. Os anjos estão olhando para o outro e dizendo: será que vai ter festa aqui no céu hoje? Será que alguém vai confessar Jesus como Salvador? Quando nós olhamos no capítulo 15, versículo 10, a Bíblia diz que a alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende aqui na terra. Deus quer fazer uma festa hoje lá no céu. E te preparar para o arrebatamento. Os irmãos chegaram na casa de um moço que tem lá em Santa Luzia. Ele canta muito. Ele já tem uns 60 e poucos anos. Eles foram na sexta-feira na casa dele. E disseram para ele: ia ter a exposição lá. Santa Luzia, você sabe assim, tem um morro e tem uma esplanada bem grande. E ali eles fazem a exposição. Ele era o cantor. E os irmãos chegaram e disseram: fulano, então viemos aqui porque Deus mandou nós vir trazer a última mensagem para o senhor. É para o senhor aceitar Jesus. Ele olhou e disse: não, eu já tenho. Diz: não tem. O senhor não obedece a Bíblia. O senhor bebe. O senhor fala palavrão. O senhor não tem. Não, mas eu não vou querer não. Eu vou cantar na festa amanhã. Quando deu no sábado, ele saiu cedo. Ele sai então para caçar um cateto numa fazenda que tem lá em cima, perto da fazenda do Rio Cassol. E os catetos entram dentro de uma perobocada e eles fecham a boca. Ele mata um, tira para fora e fecha de novo. E ele coloca a espingarda do lado de lá. Eu não sei como é que foi que disparou no meio da testa dele. A Rondônia News mandou para mim e disse: ele acabou de morrer agora. Você não vai cantar. Por quê, pastor? Porque tem permissão. O que? Permissão do quê? Quando você chega lá em Jó capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz que como os filhos de Deus aparecem diante de Deus, os anjos, o diabo também aparece. E ele chega e fala: está pisando em cima da tua terra, está tomando a tua água, está respirando o teu ar, está comendo a tua carne e está te desobedecendo na terra. O senhor vai deixar até quando? Nós rebeliou contra o senhor mandou nós lá para o tormento, nós está queimando. Ele está lá em cima da terra. Até quando o senhor vai suportar ele? Então Deus usa o capítulo 3, versículo 16 de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus usa o amor e você continua. Deus está usando o amor com você, não é porque você é bom, Deus está usando o amor. Ele chega ao amor, com ele não adianta. Amor com ele não adianta, ele continua rebelde, a mesma coisa, desfazendo, prostrando diante de imagem, escultura, bebendo, prostituindo, mentindo, brigando. Não adianta, só tem que entregar ele para mim matar ele. Então Deus vai no capítulo 3, versículo 22 de Lamentações: as misericórdias de Deus é a causa de nós não ser consumido. Então Deus usa a misericórdia. Você compra carro, compra caminhonete, compra fazenda, compra boi, o vento está soprando ao meu favor. Quando nós olhamos no capítulo 12, versículo 7, ele acusa nós diante de Deus, de Apocalipse. Ele está te acusando nesse momento. Está dizendo, ele está lá no culto, está dando uma que ele não está ouvindo. Então Deus usou a misericórdia com você. Ele chega de novo: a misericórdia com ele não adianta. O senhor tem que liberar para me matar. Eu vou matar ele, eu quero matar ele. Não adianta, ele não vai te aceitar. Então Deus vai, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Eu estou dando tempo para ele.
Longanimidade, você tem tempo, você tem 40, tem 50, tem 60, tem 30, tem 20, tem 18, Deus está te dando tempo, longanimidade, eu vou dar tempo para ele se arrepender, mas você não quer se arrepender. Então Deus é justo, Deus não é injusto, a justiça dele é fiel, então ele chega de novo e fala para Deus, olha, é tempo para ele, não adianta tempo para ele, o Senhor já usou o amor, o Senhor já usou a misericórdia, o Senhor já deu tempo para ele, o Senhor tem que liberar para me matar, então ele entra na justiça de Deus, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, se vós for infiel, eu, Senhor, permaneço fiel, porque eu não posso negar a mim mesmo, eu não posso condenar os demônios que pecaram contra mim e deixar você aí em cima da terra me desafiando, me desobedecendo, eu não posso deixar. Então entra na justiça de Deus, e quando nós olhamos, Deus chega e fala, você tem liberdade para matar. Você vai em João capítulo 10, versículo 10. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenha vida, e vida com abundância. Jesus quer te dar vida aqui hoje. O que eu tenho que fazer para ser salvo, pastor? É só você levantar a mão, abrir a boca e dizer, eu quero aceitar Jesus. É só isso.